ali no teu quintal, tá? Teu pai, tua mãe, até você mesmo resolve concretar o teu quintal. Fica mais fácil para você entender. Todo mundo sabe o que é concretar, né? Todo mundo sabe, né? O que é concretar, né? Professor, não sei não. Tem que ir para aula para trabalhar então. Então você quer concretar ali aquele local. Você sabe que para você concretar aquele local, o que você tem que ter? Primeiro você tem que ter o lugar. Ah, mas isso a gente sabe. Então por que você perguntou? Então a gente tem que ter o local para concretar, né? Tem que ter ali o local apropriado para ter o depósito de mineral. Opa! Quais são os instrumentos que eu vou utilizar para ter aquela concretagem ali? Eu preciso de água, eu preciso de cimento, não é isso? Eu preciso de areia, eu preciso de pedra. Então esses são os materiais que eu vou utilizar. Sim ou não? Sim. Agora, além dos materiais, eu preciso que de ferramentas. Para quê? Para eu o quê? Planar aquele concreto, não é isso? Alisar aquele concreto para depois ele dar o quê? A forma plana naquele local onde eu quero. A mesma coisa acontece com o nosso osso. Eu tenho um local onde o osso ele está se desenvolvendo. Quem dá esse material é a célula osteoprogenitora. O material que está arrecadando, ou melhor, a célula que arrecada os materiais para com que eles venham a ser despejados naquele local, naquele tecido ósseo, é quem? É a célula que a gente vai chamar de osteoblastos. Então, a célula osteoblastos, o que ela vai fazer? Ela é a célula que permite a entrada desse material, que permite a entrada do quê? Desses materiais que vai formar o concreto. Só que se você reparar bem, esse concreto ali, se eu jogar, despejar ali naquele chão de qualquer maneira, ele vai se solidificar e vai ficar o quê? Horrível. Sim ou não? Sim. Então o que, que vai acontecer? Eu tenho um tipo de célula, tá? Que ela vai fazer a modelagem do osso. Ela é a ferramenta, aí a comparação, que vai modelar, que vai planar aquela concretagem que você quer fazer na tua casa. Quem é essa ferramenta? É uma célula que a gente chama de osteoclastos. O osteoclastos é uma célula que faz o processo de remodulagem. O que é remodular? Ela vai dar a forma ao osso. Pô, que legal, sim. É como você fosse fazer um concreto na tua casa. Não é você tacar ali o cimento ali no chão e pronto, vida que segue. Você vai ter que ter o quê? Uma pá, você vai ter que ter o quê? Esqueci o nome daquele negócio. Que negócio que plana, esqueci o nome. Enfim, você tem que ter uma pasta, você tem que ter uma ferramenta ali adequada o quê? Para planar ali para tudo ficar em ordem. Sim ou não? E depois você tem que ter o quê? A manutenção. Essa manutenção, quem vai fazer a manutenção óssea? Quem vai fazer com que aquele osso ele venha sempre ter um processo de manutenção? É uma célula que a gente chama de osteócitos. Os osteócitos são células que vão levar oxigênio até aquele local para com que aquele tecido ósseo ele venha sempre estar o quê? Ele venha sempre estar no seu estado, ele venha sempre estar no seu estado saudável. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês agora? Conseguiu entender? Conseguiu? Ficou mais fácil agora sim? Tá? Agora o que que acontece? Né? No momento, beleza. Sim, mas os nomes que vão ser difíceis de gravar. Ah, mas isso é mole, pô. Ninguém nasceu sabendo. Então, olha só. O que que acontece? Isso aqui é um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, tá? Aqui eu tenho 4 imagens. A primeira é isso aqui, ó. Eu tenho esse espaço aqui é o local onde o material ele vai ser despejado. Lembra da comparação que eu estou fazendo para vocês? Então aqui, ó, opa, aqui eu vou ter o osteoblastos. Esses osteoblastos, o que que ele vai fazer? Ele vai conferir o material para fazer o processo de calcificação, para fazer o processo de desenvolvimento ósseo, né? Ao lado desses ao lado desses osteoblastos, o que que eu vou ter? Eu vou ter centros de calcificação, eu tenho fibras de colágeno, olha o colágeno aí. E aí o que que vai acontecer? Esses camaradas, eles vão se unir, e aqui eu vou ter o que? O osteócito, que vai fazer a manutenção, tá? A manutenção desse osso. E no momento que eles estão depositando material,
né, estão depositando material ali, o que acontece? Essas células que fazem o processo de manutenção, que a gente chama de osteócito, o que eles fazem? Eles se solidificam naquele local. Isso é importante, essa solidificação, para quê? Para que a célula ela continue ali naquele local, ela não saia, para sempre manter aquele tecido vivo. Tá? Então, eu tenho ali um material, eu jogo aquele material ali, né? Eu jogo aquele concreto ali naquele espaço, só que dentro desse concreto eu tenho aquelas células que fazem o tecido ósseo estar vivo, que a gente chama de osteócito. Então eles se solidificam dentro do material que é despejado pelo osteoblastos. Havendo essa calcificação, essa solidificação, eles permanecem ali. Isso é feito de várias formas, de várias formas, de várias formas, que você, quando corta ali o osso, você observa isso aqui, ó. Você observa como se fosse... Você observa como se fosse uma árvore cortada. Eu tentei fazer um desenho da árvore cortada aqui, tá? Ou seja, eu tenho vários espaços nessa região e eles são preenchidos, esses espaços se chamam de canalículos, e ali eu tenho esse tipo de célula, tudo bem? Ele que mantém o tecido ósseo vivo, tá? E no processo, por exemplo, quando temos uma fratura, tá? Quem vai fazer o processo de remodelação óssea é uma célula que a gente vai chamar de osteoclastos. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deu para entender um pouquinho agora? Com esse pequeno exemplo que eu dei para vocês ou não? Pode falar que eu resumo ainda mais. Carol Silva, deu para entender, Carol? Ou tá com um pouquinho de dúvida? Pode falar, tá? Não tem problema não. Tá me ouvindo, Carol? Tá me ouvindo? Ah, tá picotando, né? Olha, eu tô gravando. Tá gravando, tá? Tá gravando aqui, então fica despreocupada. Depois eu mando para vocês. Então, isso é extremamente importante. Aí, gente, olha só. Aqui que mora uma situação. Eu quero correlacionar isso com uma patologia. Tá? Vamos correlacionar isso com uma patologia? Você quer ir de análises clínicas, você tem que saber a anatomia para correlacionar com doença. Olha só, deixa eu falar aqui uma coisa rapidinha aqui para vocês. Não sei se vocês sabiam, tá? Mas dizem, né, que a mulher, quando ela entra no período da menopausa, ela tem uma grande possibilidade de desenvolver osteoporose. Alguém já escutou isso? Não? Vitória disse que não. Então, sim, sim, não, sim, não, sim, não. Não, também não? A maioria não. Beleza, então você está ouvindo agora, tá pela tua primeira vez. A mulher, quando ela entra no período da menopausa, todo mundo sabe o que é menopausa, não sabe? Sabe o que é menopausa, né? Então responde aí pra mim o que é menopausa. Ô, Bruno, o que é menopausa, Bruno? Né? O que acontece? A menopausa, né, é um momento na qual aquela mulher ela para, né, de fazer o seu ciclo menstrual e ali ela vai desenvolver, né, algumas alterações que inclusive ela tem até que fazer uma reposição hormonal, tá? O que acontece nisso aqui? Vamos lá. No momento que a mulher ela tem a menopausa, né, ela tem uma diminuição em um hormônio, e esse camarada que auxilia ela a fazer o processo da menstruação. Esse hormônio a gente chama de estrógeno, estrógeno ou estrogênio, tanto faz o pronunciamento, tá? Esse camarada, ele é um hormônio, tá? Especificamente feminino, embora o homem também ele produza, mas muito pouquinho, tá? É mais presente em abundância na mulher. Além de todo o processo de depósito de gordura para você ter o modelamento do corpo feminino, além também de fazer o controle do teu ciclo menstrual, esse camarada ele faz o seguinte, ele auxilia no processo de remodelação óssea. Então, a mulher, quando ela não está no período da menopausa, tá? Esse hormônio estrogênio ou estrógeno, ele segura o processo de remodelação.
Como assim, professor? Ele impede com que o osteoclastos, clasto vem de comer, tá? Ele impede com que aquela célula óssea, ela venha o tempo todo remodelar o osso. Como acontece o processo de remodelação? Ele vai desfragmentando o osso. E quem impede isso na mulher é o estrógeno. O que acontece quando a mulher está na menopausa? Esse estrógeno ele não é produzido. Com isso, aquele osteoclasto ele começa o quê? Ele começa a fazer o quê? A desfragmentação óssea. Essa desfragmentação óssea de maneira aprofundada vai gerando o quê? Vários poros no osso daquela mulher. Poros no osso, qual o nome? Osteoporose. É por isso que acontece. Quando a mulher está nesse momento, em algumas situações, o médico ele tem até que dar uma injeção de estrógeno na mulher para prevenir com que ela venha a ter um quadro ou prevenir com que ela venha ainda mais agravar a situação de osteoporose no corpo dela. Então você repara que não é tá com osteoporose, cálcio, não tem nada a ver. Às vezes pode ser uma questão hormonal. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente tem que parar um pouco esses mitos, esses misticismos que as pessoas criam ali fora, né? Coitadas, elas não sabem nem o que é um corpo humano. Tá legal? Então isso é importante a gente saber. É uma patologia que eu estou trazendo para vocês, eu estou correlacionando ao sistema ósseo. Segunda coisa que eu queria falar com vocês. Eu estou falando para vocês que os osteócitos eles são solidificados no interior da sua matriz. Né? O osteoblasto vai lá, faz o processo de divisão, cria os osteócitos e aí ele vai depositar o material. O que acontece? Aquele camarada fica de trouxa, fica de bulha ali. Ele é solidificado, não tem como mais sair, mas ali ele vai o quê? Ele vai fazer a manutenção no tecido ósseo, ele mantém aquele tecido ósseo vivo. Só que ele está ali dentro. Só que o que acontece? Esse camarada é tão inteligente que ele começa a fazer vários filamentos da sua célula. Para quê, professor? Para ele captar oxigênio, para ele levar nutriente até aquele tecido. O que acontece? Quando eu sou uma pessoa sedentária, tá? Quando eu falo pessoa sedentária, veja bem, eu não estou falando que é para você ir na academia, pegar 50 quilos, pegar supino, pegar 30 quilos no bumbum e pronto, virar uma Graziano Barbosa. Não tem nada a ver. Para com bobeira. Estou falando quando a pessoa... Não, porque tem pessoa que pensa assim. Quando eu estou falando quando a pessoa é sedentária, isso é importante, né? Desde a infância até a adolescência ou a idade adulta, isso faz com que você tenha perda de massa óssea. Então a densidade do seu osso ela diminui sempre, sempre. Você tem uma diminuição da densidade do osso. Pessoas que são sedentárias ela tem uma densidade óssea muito menor em comparação a pessoas que elas fazem algum tipo de atividade física. Tá ok? Isso é comprovado cientificamente. Então o que acontece? No momento quando eu faço uma atividade física, seja qual for, eu gero tensão ao osso. Essa tensão ao osso faz com que essas células que você acabou de ver, elas venham a ser ativadas. Essa ativação faz com que essas células, elas venham que elas venham fazer a manutenção do tecido ósseo. Sem contar que no momento de impacto que você executa no osso, estimula o processo de remodelagem óssea, fazendo com que aquele osso ele venha a ser o que fortificado. Então, trazendo num conceito mais simples para você, a caminhada que a pessoa faz, a corrida que a pessoa faz, não é só para coração, mas também serve para osso. Que isso, sim. Quem caminha, quem corre, o osso é mais forte. Quem também faz atividade onde faz levantamento de peso, né, que no caso é a musculação, esse tecido ósseo também ele vai ser mais remodelado. Agora tem um pequenininho porém. Qual o porém? Que quando eu faço um treinamento, isso é área de educação física, tá? Mas é importante você saber. Quando eu faço uma atividade após a minha infância, eu tenho uma perda em média de 60, eu tenho uma perda em média de 40 a 50% da densidade óssea minha. Para com que eu fique uma pessoa idosa com 100% de densidade óssea, eu deveria treinar desde a minha infância. Então, o que acontece? O camarada que é um atleta de alto rendimento, já reparou já que a gente pega ele desde a infância? Por quê? Porque desde a infância, aquele tecido ósseo, além da sua musculatura, ele já se encontra o quê? Em um estágio muito grande de aperfeiçoamento. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? É uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, mas eu achei interessante. Tá legal? Show? Quer falar alguma coisa? Não? Tá de boa?
Tá de boa? Então tá. Ninguém quer falar nada, vou embora então. Bom, aqui eu falei, aqui também eu falei, né? Eu falei aqui dos ossos do crânio, né? Vista lateral, vista corte sagital, né? Por dentro ali da cavidade, vista inferior, né? E aqui a gente tem o esqueleto axial, né? A coluna vertebral. Pois bem, na aula anterior, deixa eu voltar aqui, eu expliquei para vocês que é o seguinte, que o esqueleto humano, ele tem em média ali 206 ossos, 80 ossos no esqueleto axial, 126 no esqueleto apendicular. Por quê? Porque o nosso esqueleto, o esqueleto vem em latim, significa corpo ressecado, tá? Ele é dividido em duas formas. Ele tem os ossos que compõem a parte axial, ou seja, que vai permitir com que outros ossos se unam a ele, fazendo eixos, tá? E o esqueleto axial, ele é compreendido pelos ossos do crânio, pela coluna vertebral, tá? Pelas costelas, que vão se unificar ao osso externo formando o tórax. Esse é o esqueleto axial. Já o esqueleto apendicular são os ossos que vão formar os membros superiores e os membros inferiores. Tudo bem? Então são dois esqueletos que a gente tem, o axial e o apendicular. Então, continuando o esqueleto axial, né, que a gente já falou do crânio, eu quero falar aqui em relação à nossa coluna vertebral, tá? Também chamada de coluna espinal. Então tem dois nomes que a gente pode falar. O que você tem que entender? Você tem que entender que a nossa coluna vertebral ela tem três tipos de vistas: uma vista anterior, uma vista lateral e uma vista posterior. O que acontece? Se você observar a nossa vértebra anteriormente, ou seja, de frente, você observa ela plana, nesse tipo aqui de ângulo. A gente só consegue ver as curvaturas da coluna no sentido que lateral. Tudo bem? E numa vista posterior, né, na parte de trás, a gente vai conseguir ver o que? A gente vai conseguir ver os processos espinhosos, né, juntamente aqui com os forames da região sacral. Então essas são as vistas que a gente tem da coluna vertebral. O que acontece nisso aqui? A coluna vertebral ela constitui basicamente 2,5, tá, da nossa altura. Ela é constituída por ossos. Esses ossos a gente vai chamá-los de vértebras, tá? Cada vértebra ela tem uma funcionalidade. Então, por exemplo, nós temos 7 vértebras cervicais, nós temos 12 vértebras torácicas, né? Nós temos 5 sacrais e 4 coxigeanas. Então, perdão, 12 torácicas, 5 lombares, tá? 5 sacrais e 4 coxigeanas. Tá? Perdão aqui a fala aqui, agora melhorei. Então, essas vértebras, elas têm a função de quê? Elas têm a função de sustentar, tá? a nossa coluna, tá? E à medida que essas vértebras elas vão descendo, elas ficam cada vez mais robustas e esse aumento da massa óssea dela é justamente para suportar peso, principalmente as vértebras lombares. Tudo bem? As vértebras lombares é justamente para sustentar o peso do nosso corpo. Por isso que elas são mais grossas. Ok? Tranquilo? O que você tem que entender? Vamos embora lá. Tá? O número total de vértebras é de 33, mas conforme a criança vai nascendo, várias vértebras da região sacral e coxigeana se fundem. Em consequência disso, a coluna vertebral adulta normalmente possui um quadro de 26 vértebras. Então, 33 é na criança, mas conforme elas vão se unindo, elas vão se fundindo, há uma diminuição e aí a gente vai ter um quadro de 26 vértebras. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. O que acontece nisso aqui? As nossas vértebras, tá? As nossas vértebras, elas apresentam certa curvatura. Tudo bem? Tranquilo? Nossas vértebras elas apresentam certa curvatura, né? Essa curvatura é importante por quê? Porque ali eu vou ter a formação dela. Então, se você reparar bem, né, o que acontece? Na parte da cervical, né, no nosso pescoço, eu vou ter uma curvatura cervical, tá? Na parte das vértebras que vão compor a nossa caixa torácica, eu tenho uma curvatura torácica.
Na área lombar eu tenho uma curvatura lombar formada por 5 vértebras, tá? E na curvatura sacral eu também vou ter 5 vértebras. E posteriormente no cóccix eu vou ter 4 vértebras ali fundidas. Tudo bem? Tranquilo? Show? Essas curvaturas elas vão ter um nome que a gente chama de sinfose, escoliose, são os nomes delas. Mas, professor, mas não é nome de doença? Sim, dá-se o nome dessas doenças. Isso quando há um aumento dessas curvaturas. Você tem que entender o seguinte: quando a nossa coluna vertebral, ou melhor dizendo, quando as curvaturas da coluna vertebral elas são formadas, né? Quem é que sabe me responder isso aí? Ah, professor, mas eu estou entrando agora, não tem problema. Para você, quando essas curvaturas da coluna vertebral elas surgem? Para você, elas surgem em que momento? Hum? Ninguém quer falar? Só eu que falo? Hein? Repete, por favor? Tá. Olha só. Repetir o que você está falando? A pergunta? Beleza. Estou falando o seguinte: você está vendo que a nossa vértebra ela apresenta várias curvaturas, né? Então, o que acontece nisso aqui? A gente tem uma curvatura cervical, torácica, lombar, sacra e coxigeana, tá bom? São as curvaturas que essas vértebras, que a vértebra possui, perdão. Isso é importante porque traz, de certa forma, uma estabilidade ao meu corpo. Então, há necessidade dessas curvaturas. Aí a minha pergunta é: em que momento essas curvaturas elas surgem na coluna vertebral? Em que momento elas vão surgir? Em que faixa etária elas surgem? É isso que eu queria perguntar a vocês. Quem é que me sabe responder? Pô, tá todo mundo calado, pô. O que que tá acontecendo? Sim, é na criança, beleza. Quando a criança começa a querer andar, não. Não é quando a criança começa a andar, não. Engatinhar, de acordo com o desenvolvimento fetal, não. Aí é que acontece, olha só. Vamos lá. Bruno, tu acertou. O que acontece é o seguinte. A criança, não é criança, né? O feto, quando ele está em estágio de desenvolvimento, ele não apresenta essas 4 curvaturas já no indivíduo adulto. Ele apresenta uma única curvatura que a gente chama de curvatura fetal, que inclusive a gente tende a ficar numa posição na hora de dormir que a gente chama de posição fetal. Por quê? Porque o meu inconsciente, olha só que legal, o meu inconsciente, ele sabe que nessa posição eu submeto a imagem quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Instinto de proteção. Toda vez quando você dorme assim, acolhido, isso é o que? É o teu inconsciente lembrando na época quando tu era feto, quando estava na barriga da tua mãe, sentindo-se protegido por alguém. Então, esse bebê. Maneiro, né? Então, esse bebê, ele só tem uma única curvatura. As curvaturas, vão de fato surgir, as 4 curvaturas, cervical, torácica, lombar e sacra e coxigeana, essas 4 curvaturas elas só vão surgir no momento que o bebê ele vai fazer o processo de engatinhar. Como assim engatinhar? Quando o bebê nasce, ele não levanta a cabeça e olha para todo mundo. Isso é mentira. Ah, mas minha mãe falou que é assim. Não, então me desculpa. Então, tua mãe tá falando besteira para você. Não tem nada a ver. Já reparou que a criança ela nasce assim? Não é assim que ela nasce? Toda paralisada? Ela enfia o dedo na boca, põe a mãozinha tá aqui nela. Ela põe dentro da boca. Mas no momento que ela começa ali a querer, que os outros falam querer engatinhar, o que ela faz? Ela levanta, ela coloca a mãozinha na cama, no chão, e ela levanta a cabeça. No momento que ela levanta a cabeça, é a primeira curvatura que está sendo surgida. Curvatura cervical. Olha ela aqui. Olha a curvatura cervical aqui. Só que acontece? No momento que eu levanto a minha cabeça, o que eu faço com a vértebra que está formando no meu tórax? Eu jogo ela para trás. Segunda curvatura. Curvatura torácica. No momento que eu coloco
que eu projeto meu tórax para frente, formando a curvatura torácica, o que acontece com a minha coluna? Ela também se encurva, formando a curvatura que eu chamo de que curvatura? Curvatura lombar. No momento que eu coloco minha lombar, né, projetada ali para frente, né, que eu estou aqui com o meu ventre na superfície, o que acontece? A minha sacra ela vai para trás, formando a curvatura sacral. Então, no momento que aquela criança ela começa a engatinhar, é o momento onde aquele bebezinho ele começa a desencadear o processo da formação das curvaturas da coluna, e o que posteriormente vai conferir ele ao equilíbrio, aonde ele vai fazer o processo o quê? De andar. Tudo bem? Tranquilo? Deu para mim entender? Show? Outra coisa também em relação ao osso, né? Da parte da curvatura. A gravidade ela influencia muito na fortificação do teu osso. Tanto é que astronauta, tá, que ele vai lá para o espaço, ele tem perda da densidade muscular. Quando ele chega aqui, quando ele fica muito tempo lá, quando ele vem para cá, ele tem que fazer fisioterapia. Tá bom? Mas quem é terraplanista, né, não acredita, aí essa explicação não é válida. Tá bom? Mas aqui não tem terraplanista, assim eu acredito. Então você acredita em gravidade, né? Isso vale, tá bom? Tranquilo? O professor não acredita em gravidade. Você pula de um prédio, aí tu vai ver se ela existe ou não. Se não existir, você vai flutuar. Continuando a explicação, né? Bom, aqui é uma vértebra, tá? Que eu tenho. Tudo bem? Tranquilo? Então, ali a gente falou das curvaturas da região cervical, né? E aqui eu estou trazendo para você uma vértebra. Então, a nossa coluna vertebral ela é formada por um encaixe de várias vértebras. Tudo bem? E dentro e por baixo de cada vértebra, eu tenho um disco que a gente chama de disco intervertebral, tá? A função desse disco intervertebral é justamente o que? Amortecer o impacto de uma vértebra a outra. Esse disco é um disco cartilaginoso, tá? Ele tem um líquido ali, um líquido visceral, e no momento quando eu coloco muita força ali naquele local, aquele disco, o que acontece? Ele rompe aquele líquido armazenado ali nele. Esse rompimento é que forma a hérnia de disco. Tudo bem? Tranquilo? A hérnia de disco, geralmente, eu disse geralmente, eu não disse sempre, ela vai ser desenvolvida onde? Na área lombar, porque é onde, né, tem maior absorção de impacto. Mas também ela pode se desenvolver na região cervical. Em que momento? No momento que você fica assim com o telefone. Quem fica muito tempo olhando assim para baixo com o telefone, o que eu estou fazendo com aquela vértebra? Ó, uma está aqui, outra está aqui. O disco está aqui no meio dela. Se você faz isso aqui, ó, eu estou estrangulando aquele disco. Com o tempo, o que acontece? Aquele disco se rompe e aí você tem o quê? Você tem o extravasamento de líquido naquele local, gera dor, gera dificuldade de movimentação na nuca, se for ali na região, e você tem um desenvolvimento de uma hérnia de disco na região cervical. Professor, tem intervenção cirúrgica? Tem que ter. E em alguns casos tem até que substituir. Tá legal? Aquele disco ou aquela coluna. Porque tá vendo um desgaste ali e aquilo ali pode gerar consequências piores ao indivíduo. Ok? Tranquilo? Show? Estou dando para compreender o que eu estou falando? Tá de boa? Tá entendendo direitinho? Essa parte aqui é mais fácil, não é? É, né? Beleza. Então, ó, deixa eu abrir aqui a tela aqui para mim. Que aí pronto, eu não saio aqui da tela. Então, olha só. A gente vai ver aqui o seguinte. Aqui tem uma vértebra, tá? Eu falei que cada uma vai se encaixar. O que você tem que entender? A vértebra ela tem vários tipos de nomes, né? Ou melhor, ela tem protuberâncias nela. Essas protuberâncias a gente chama de acidente anatômico. Cada acidente anatômico tem um nome. Então, por exemplo, as vértebras elas vão se encaixar uma da outra, mas o que acontece? Esse encaixamento vai se dar. Isso aqui é um caso de uma vértebra torácica. Essa vértebra, né, esse osso, ele vai fazer duas ramificações, né? Ele vai fazer duas ramificações laterais. Essas ramificações laterais nós chamamos de processos transversos, tá? Esses processos transversos, eles são importantes pelo fato de se comunicarem com as costelas.
Então as vértebras elas vão se encaixar uma com a outra, tá? Mas as vértebras da região torácica, ela forma esses processos transversos para quê? Para se unificar com as costelas. Essa unificação se dá porque nessa região do processo transverso eu tenho um nome que a gente chama de fóvea. Então fóvea é o local onde se une o osso da costela com a vértebra torácica. Tudo bem? Tranquilo? Numa vista anterior à frente, o que vai acontecer? Anterior não, né? Numa vista posterior, esses processos transversos eles também vão se unificar, tá? Formando um processo que a gente chama de processo espinhoso. E esse processo espinhoso ele vai se encaixar com outro processo espinhoso de outra vértebra para ir conferir o que? A sustentação. Se você abaixar sua nuca aqui agora, você bem consegue observar o processo espinhoso da sua vértebra. Quando você vê aquele indivíduo magrinho, até mesmo do bebê, que geralmente ele tem essa posição encurvada, aquele ossinho que você vê é o processo espinhoso da vértebra naquela região. Tudo bem? Inclusive na sua nuca, você tem a sétima vértebra cervical, que ela justamente tem um processo espinhoso bem pontudo, bem pontiagudo, que aqui é a sétima vértebra da região cervical. Quando alguém for te perguntar onde é que fica a sétima vértebra, abaixo a nuca. Se você apalpar isso protuberante, é a sétima vértebra da tua região cervical. Tudo bem? Tranquilo? Continuando a explicação. Além desses processos transversos, o que eu vou ter? Eu vou ter uma coisa que a gente chama de corpo vertebral. Esse corpo vertebral é importante para fazer a sustentação da vértebra, sustentar ali o peso. Tá? Embaixo de cada corpo vertebral eu vou ter o quê? Eu vou ter um disco intervertebral, para justamente amortecer uma vértebra com a outra, tá legal? E por dentro, né, eu tenho esse corpo, né, fechado. Esse corpo ele vai dar ramificações, formando processos transversos. Esses processos transversos também vão se unificar, formando processo espinhoso. Só que eles deixam um forame, eles deixam uma abertura ali. Esse forame é o que a gente chama de forame vertebral, local onde vai passar a nossa medula espinal. Por isso, quando o camarada ele tem uma fratura de vértebra, ele pode ter o quê? Uma paraplegia, dependendo do local, ele pode ter uma tetraplegia ou ele pode ter o quê? Uma tetraplegia ou paraplegia, desculpa. Por quê? Porque a vértebra ela se quebra e o rompimento desse osso fere, machuca, rompe a medula espinal. Com isso, o que acontece? Eu paro de transmitir informações àqueles membros, onde aquele camarada ele vai ter paralisia em algum local, ou em algum membro nos 4 membros. Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos lá. Bom, agora o que você tem que entender? Deixa eu ver aqui. Você tem que entender o seguinte. Toda vértebra ela é igual a da outra? Não, tá? Por exemplo, a vértebra... só melhorar aqui o modo aqui como eu estou sentado. Pronto, ficou melhor aqui para mim. Só para você entender, uma vértebra ela não é igual a outra. Por exemplo, a primeira vértebra, tá, da tua região cervical, tá, ela não tem esse corpo vertebral. Mas não tem não, professor? Não. A primeira vértebra do teu corpo, tá, ela se chama de atlas. É a primeira vértebra do teu corpo. Eu vou até colocar aqui. Beleza. Ela tá aqui pra gente aqui. Pera rapidinho. Vou abrir aqui pra gente aqui, tá? Tá carregando. Pera aí. Ela... Não, nesse aqui que eu quero não. Pera aí. Ele demora um pouquinho, ele. Pronto. Vamos ver se vocês vão ver. Vou compartilhar agora. Pronto. Foi compartilhado aqui para vocês. Então, olha só. Aqui você tem duas imagens. A primeira é a imagem da primeira vértebra cervical. E a segunda é a imagem, obviamente, da segunda vértebra cervical. O que acontece nisso aqui? Presta atenção. Se você reparar na imagem que eu estou mostrando para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui para mim aqui. Jogo rápido. Pronto.
Se você reparar aqui na imagem que estava mostrando para vocês, essa vértebra tá travando só para mim. Vocês estão conseguindo, pessoal, ver? Vê agora. Vou apertei aqui um botão aqui errado aqui. Tá conseguindo? Estão vendo? Pera aí, calma aí. Pera aí então. Tá voltando aqui para mim. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo? Vocês conseguem me ouvir? Estão vendo agora direitinho? Beleza. Vou botar lá na imagem lá de novo, tá? Vamos ver se agora vai. Deixa eu botar aqui de novo. Pera aí. Vê agora. Vocês estão vendo a imagem? Estão conseguindo me escutar direitinho ou não? Estão conseguindo? Beleza. Olha só. O pessoal tá falando que tá legal, beleza. Show de bola. Então, ó. Presta atenção aqui, ó. Essa imagem aqui são das duas vértebras, tá? Que forma o teu osso. Ó, que forma a região cervical, a região do teu pescoço. Então, tenho duas vértebras aqui. A primeira vértebra a gente chama de atlas. Essa primeira vértebra aqui a gente chama de atlas porque ela vai sustentar o peso do teu crânio, tá? Ela não pode ter um corpo vertebral. Por quê, professor? Porque essa vértebra aqui, ela vai se articular. O que é se articular? Ela vai estar em comunicação com essa vértebra aqui que a gente chama de ápice. Essa vértebra aqui também não possui corpo vertebral. Ela não possui corpo. Por quê? Ela vai possuir um tipo de processo que a gente chama de dente. Essa vértebra ela possui uma protuberância que a gente chama de dente. Por quê? Porque essa vértebra aqui ela vai se encontrar acima dessa. E esse dente aqui, esse processo odontológico dele, isso é importante para quê? Porque no momento que essa vértebra estiver em cima dessa, essa vértebra aqui, ela vai conseguir fazer isso aqui, ó. Ela vai conseguir fazer uma rotação. É onde você consegue fazer isso aqui com a tua cabeça, ó. No momento que você gira a tua cabeça para um lado e para o outro, é no momento que a vértebra ápice, ela está o que? Ela está rodando, ela está girando. Aonde? Por dentro da vértebra ápice. Então, a gente tem esse movimento aqui de rotação. Tudo bem? Tranquilo? Vou até botar aqui um videozinho aqui para você ver aqui, ó. Ah, professor, vai botar vídeo? É 1 minuto o vídeo. Você vai ver aqui, ó. Para ficar mais fácil para você entender. Ó. Jogo rápido aqui. O vídeo eu não vou botar áudio não, porque vídeo trava. Tá? Bem rapidinho aqui para você entender o que eu tô falando, tá? Vamos aqui. Vamos botar agora aqui pra gente ver, ó. Ó, vocês estão vendo o videozinho? Vê se vai aparecer pra vocês aí. Estão vendo o videozinho? Abriu pra vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu vou responder, tá? Vou te responder, Vitória. Vou responder aqui pra tu, tá? Vou só explicar isso aqui, eu tiro tua dúvida. Ó. Cadê? Isso aqui é em 3D, ó. O que você tem que entender, ó? Nessa região aqui
é a tua vértebra atlas. Ela vai se articular com a vértebra áxice. Ela não possui corpo vertebral, ela não possui o corpo. A outra também não vai possuir, por quê? Porque ela vai se unificar, tá? Com a segunda vértebra da tua região cervical. Essa unificação é importante para quê? Para fazer esse processo aqui, ó. Ó, o áxice é esse cara aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar uma carregada. Deixa eu tirar aqui, ó. Por isso que está assim. Diminuir aqui a resolução para todo mundo ver direitinho. Vamos ver se ele vai fazer. Ó, ele se une dessa forma aqui, ó. Isso aqui são os processos espinhosos, tá? Isso aqui é uma vista posterior. Aqui, ó, os processos transversos. Nessa região é por onde vai passar as artérias vertebrais, tá? Isso é importante. Tudo bem? Nessa região aqui onde a gente vai ter o forame vertebral, onde vai passar a coluna vertebral, tá? Deixa ele dar uma melhorada aqui na imagem. Ó, pera aí. Aqui, ó. Deixa ele ir, que eu vou parar aqui o vídeo. Beleza. Ó. Olha só o que acontece, ó. Vértebra áxice, sustenta o peso da sua cabeça. Ela vai se articular com a segunda vértebra, que a gente chama de áxice. Olha o processo aqui, ó. Olha o dente aqui dessa vértebra. Isso é importante por quê? Porque ela vai conseguir fazer um processo de rotação. Né? Aí. Aqui, ó. Beleza. Ó. Olha só como é que ela desliza com a outra. Como se fosse um pivô. Deu pra ver direitinho? Show? Vou sair daqui porque senão o vídeo ele começa a travar. Então ele fica um pivô. Ele gira uma da outra. Esse pivô que vai fazer você fazer o processo de rotação da sua cabeça. Tudo bem? Quem permite essa rotação é quem? São essas duas vértebras da região cervical. Tudo bem? Tranquilo? Então, a primeira a gente chama de atlas, a segunda a gente chama de áxice. Ok? Tranquilo? Deu para me entender? Pergunta da Vitória que ela fez assim: ah, professor, o torcicólogo tem a ver com essas vértebras? Não. O torcicólogo ele vai ver do seguinte: eu vou ter uma lesão na musculatura do meu pescoço que impede que eu venha fazer essa rotação da minha cabeça. Por quê? A gente sabe que aqui ó, tem a engrenagem, mas quem vai fazer com que eu venha fazer a rotação da cabeça são dois músculos que a gente chama de esternocleidomastoide. A gente vai aprender isso lá na aula de músculo. Que um traciona, que eu viro a cabeça para o lado e eu viro a cabeça para o outro. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, voltando aqui ao slide. Pronto. Voltando aqui ao slide, o que é que a gente vai entender? A gente vai entender o seguinte, ó, que as vértebras que compõem a região cervical, elas têm um tamanho pequeno, tá? Elas têm forames, um vertebral e dois transversos, tá? Elas vão apresentar isso na região cervical, lembrando que a primeira vértebra ela não tem isso, tá? Então, ela tem os processos espinhosos, eles são finos, muitas das vezes eles são bifídicos, ou seja, na ponta dele faz uma bifurcação, tá? Os processos transversos, tá? Das vértebras cervicais são pequenos, tudo bem? A fóvea é ausente, por quê? Porque fóvea é o local onde eu vou articular com a costela. Então, a única vértebra que tem fóvea são as vértebras da região torácica. Se você reparar bem, os processos transversos dessas vértebras, eles são o quê? Eles são mais longos, eles são mais espessos. Tudo bem? Tranquilo? O tamanho dos discos são espessos, né? Os discos intervertebrais são espessos, se comparado com as outras vértebras das regiões torácicas e lombares.
A vértebra da região torácica, como ela é? Ela é grande, tá? Ela apresenta forames, tem um forame vertebral, tá bom? Cadê? Ela tem apenas um único forame vertebral, tudo bem? Se comparado com a vértebra cervical, ela apresenta o quê? Dois forames. Um forame vertebral e dois forames transversos, por onde passa aqui determinadas artérias e veias. Na artéria torácica a gente não vai ter isso. Tudo bem? A gente só vai ter apenas um único forame, a gente chama de forame vertebral. O que vai acontecer? O processo espinhoso, ele é longo, né? Os processos espinhosos eles são longos, tá? Os processos transversos, que são essas áreas aqui, ó, vai transversar, eles são razoavelmente grandes. As fóveas, né, que são os locais onde vai se articular com as costelas, elas são presentes, né? E só, né? Os discos intervertebrais, eles são finos, né? Então aqui é espesso, aqui é fino. Agora, a vértebra lombar, como é a vértebra lombar? O tamanho dela é a maior de todas, tá? Ou seja, essa área aqui do corpo vertebral dela é maior, tá? Para justamente suportar peso. Ela também vai apresentar apenas um único... Cadê a setinha? Ela vai apresentar apenas um único forame vertebral, que é por aqui onde a gente vai ter a entrada da medula vertebral, tá? Os processos transversos, eles são grandes, né? Então, eles são mais grandes ali, eles são na torácica, eles são razoavelmente grandes, mas aqui eles são o quê? Eles são grandes, eles são rombos, né? São bem alargados, né? Ele não tem fóvea, porque fóvea, mais uma vez, é o local que vai se articular com a costela, então não tem, tá? E também os discos intervertebrais nessa região, eles são mais espessos. Por isso que é muito comum o camarada ter hérnia de disco justamente na região que lombar. Porque como ele é mais espesso e como ele tem mais impacto, à medida que você se assenta, à medida que você se agacha para fazer um levantamento, né, seja um levantamento de peso para quem faz musculação, até mesmo para você pegar qualquer tipo de objeto, isso faz com que você possa danificar sua coluna, principalmente no modo como você vai se agachar para você pegar algum peso. Quem tem essa mania de fazer isso aqui, ó, para se agachar para pegar peso, tua coluna ela faz uma certa inclinação. Qual que é o correto então? Eu agachar e pegar o peso. Esse é o correto. E você previne ali lesão ali na região lombar. Tudo bem? Tranquilo? Estou dando para entender o que eu estou querendo falar? De boa? Bom, outra vértebra aqui que eu tenho. Eu tenho a vértebra da região sacral. Então o que acontece? Eu tenho a região sacra e cóccix, né? Numa vista anterior, tudo bem? E numa vista posterior. Então aqui ó, é anteriormente e aqui numa vista posteriormente. Anteriormente a parte da frente, posteriormente a parte de trás. O que a gente vai entender aqui no cóccix, né? no sacro e na cóccix, perdão. A região da sacra é a região que vai conectar com os ossos do quadril, né? Então a gente tem essa conexão. O que vai acontecer? Na parte de dentro, por dentro, tá, da sacra, a gente vai ter um forame que a gente chama de canal sacral, por onde a medula ela faz a sua terminação. Tudo bem? Tranquilo? E quando a medula ela chega aqui, ela vai fazer vários desliamentos, aonde ela vai passar por dentro desses buracos, que a gente chama de buraco, a gente chama de forames sacrais, para fazer a ramificação no membro inferior. A sacra ela é dividida, né, através de duas formas, que a gente chama de asa do sacro, tá? Que vai se articular ali com o quadril. Tudo bem? Numa vista posterior, a gente vai ter uma espinha, né, que a gente vai chamar de crista sacral. Tudo bem? Se você reparar bem, esses forames eles são por quê? Porque na fase adulta eles vão se unificar. Por isso que vai dar um grau de 26. E por último a gente vai ter o cóccix, que o cóccix a gente vai ter em média 4 vértebras sacrais. Professor, para que serve o cóccix? Só para quebrar. Só para quebrar. O cóccix, tá? Esse pequeno quantitativo de vértebras, dizem, tá, os anatomistas o seguinte, que é no momento quando a gente era quadrúpede, a gente andava ali de 4, a gente tinha cauda. Então no momento que
um homem ele sai dessa posição e se torna bípede, a gente perde ali a cauda. Então o cóccix é como se fosse, né, uma antiga cauda que a gente tinha há milhares de anos atrás. Lembrando que tem algumas pessoas atualmente que elas nascem sem um cóccix, tá? A gente tem isso. Tem algumas pessoas que hoje em dia elas nascem sem um cóccix, tá? Isso acarreta alguma doença na pessoa? Não. Mas isso é o que, professor? Evolução. Com o tempo a gente vai evoluindo, tá? Inclusive tem algumas pessoas que elas nascem sem musculaturas do antebraço. Por quê? Porque eu não utilizo, isso guarda esse material para mim e aí eu passo para o meu descendente. Tudo bem? Tranquilo? Estou dando para entender o que eu estou querendo dizer? Tá de boa? Tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Nadinha? Não? Ninguém? Professor, posta a aula depois porque eu gosto de rever. Tá gravando. A aula tá sendo gravada, tá? Fica despreocupado com isso. Posso continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre essa aula não. Pode falar. O que é? Uma dúvida sobre o quê? Podendo ajudar? É que na primeira ou na segunda aula falou de doenças crônicas. Eu queria saber se doença autoimune se encaixa em doença crônica também, porque o corpo se adapta à doença. Sim, as doenças autoimunes, elas não é que ela vai ser uma doença crônica. Porque doenças crônicas elas não são autoimunes. Doença autoimune é o quê? É uma doença onde o meu próprio corpo ele vai danificar ele mesmo, através de uma falha de algum sistema. Por isso que a gente chama de doença autoimune. Diferente de doença crônica, que é um tipo de doença que eu vou desenvolver não por uma falha do meu corpo, mas por fatores foi ótimo, né? Por fatores de estresse ambientais. Tudo bem? Seja através ali do meu estilo de vida, ou seja através ali de micro-organismos. Isso ali a gente vai chamar de doença crônica. Tudo bem? Tranquilo? Deu pra entender? Deu para entender. Obrigada. Nada. Fora isso, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Cara, vocês são muito calados, cara. Vocês têm que falar alguma coisa aqui. Vocês preferem escrever do que falar. Ninguém, ninguém, ninguém? Bom, então vamos lá então, né? Bom, dando continuidade aqui, né? Agora eu vou falar aqui do esqueleto axial, né? Na vista do tórax. O que acontece? Isso aqui é uma vista anterior. Então o nosso tórax, né? A caixa torácica, ela é formada do quê? Ela é formada pelos ossos vertebrais, a vértebra torácica, pelas costelas, tá? Ela é formada pela clavícula, tudo bem? Perdão. Ela é formada pelas costelas, pela vértebra torácica e também por um osso, tá? Que ele se projeta anteriormente, a gente chama de osso externo. Esse osso externo ele tem três tipos de divisões. Primeira coisa que você tem que entender, né? Nós temos em média 12 pares de costelas. Elas são numeradas da número 1 a número 12, obviamente, né? No número de cima para baixo. O que você vai entender agora é o seguinte: do primeiro par, cadê ele? Minha seta está aqui. No primeiro par de costelas até a sétima costela, tá? Elas são chamadas, perdão, do primeiro par de costelas, tá? Até o sétimo par, elas se fixam anteriormente ao externo, tá? Nós vamos se fixar anteriormente ao costelo, tá? Isso é o que a gente chama de costelas verdadeiras, né? Porque elas estão se fixando, tá? Diretamente ao osso externo. Agora, os 5 pares restantes das costelas, nós chamamos de costelas falsas. Por que costelas falsas? Porque elas vão se articular ao osso externo indiretamente, tá? E esse modo indireto se dá por quê? Porque eu vou ter um tecido cartilaginoso, ok? Que vai fazer com que essas 5 vértebras restantes venham a sonificar o osso externo.
Esse tecido cartilaginoso é de característica hialina. Professor, o que é tecido hialina? É o tecido com grande quantidade de colágeno, com grande quantidade de fibrina, que permite certa movimentação. Então, o que você tem que entender é o seguinte: por que minhas costelas elas precisam desse tecido cartilaginoso? É muito simples. Eu preciso desse tecido cartilaginoso para justamente no processo da respiração, né, no momento da inspiração, eu venho a ter o quê? Eu venho a ter a expansão do tórax. Então isso é importante ver esse tecido cartilaginoso. Isso faz com que as costelas elas se dilatem. Da mesma maneira quando você está, você não, da mesma maneira quando o camarada está na parada cardíaca, quando você vai fazer ali a flexão do tórax do indivíduo, aquelas costelas elas não se quebram. Calma que eu vou te responder. Aquelas costelas elas não se quebram justamente por causa desse tecido. Ah, mas eu já vi casos da pessoa quebrar a costela do indivíduo. Muito bem, é porque então ele não sabe fazer massagem. Por isso que quebra. Que isso, professor? É, por isso que quebra. Porque se você tem a ideia que o teu coração fica ao lado do teu peito, então a chance de você fraturar uma costela é muito grande. Ele não se projeta ali. Então as pessoas, é errado você quebrar uma costela pela massagem, porque esse camarada está fazendo um aprofundamento da mão, está jogando um peso muito grande ali. Então com isso, obviamente que a tensão ali é muito maior e rompe, né? Quebra a fratura de costela, que inclusive pode levar o paciente à morte. Por quê? Porque eu posso perfurar ali um coração ou um pulmão. Então, que massagem é essa que eu vou perfurar um órgão, né? Pô, é uma massagem boa? Eu não quero isso para mim. Então, continuando, isso permite com que esse tórax ele venha a ter essa certa flexibilidade, promovendo a expansão torácica e também no caso ali de uma massagem cardíaca. Ok? Tranquilo? E os últimos pares de costelas, né? A 11ª, a 12ª, a gente chama de costelas flutuantes. Por que ela é flutuante? Por que ela tem esse nome? Porque ela não se articula com o osso externo. Ela não tem nenhum tipo de cartilagem costal. Então, por isso que a gente vai chamar de costela flutuante. Lógico que ela é importante, sim. Por quê? Porque abaixo desse camarada aqui, eu vou ter uma musculatura que é um dos músculos responsáveis pela respiração, que a gente chama de músculo diafragma, tá? Que é um dos músculos que vão auxiliar o processo da respiração. Tudo bem? Bom, o osso externo, como ele é dividido, o osso externo? O osso externo é dividido em 3 partes. Então a gente tem essa primeira parte aqui, que a gente chama de manúmbrio. Então, o manúmbrio, que é a primeira parte ali do osso externo, ele vai se articular com quem? Ele vai se articular com o primeiro par de costelas e também vai se articular com a clavícula. Então, o manúmbrio ele se articula justamente aqui, com o primeiro par de costelas e com a clavícula. Tudo bem? Tranquilo? Depois, o que vai acontecer? O corpo do externo ele vai se articular com o segundo par de costelas até quem? Até a 11ª, a 17ª costela. Então, do segundo par até a 17ª vértebra, até a 17ª costela, perdão, o corpo do externo ele está se articulando. E por último, quem a gente vai ter? Cadê ele? A gente vai ter um camarada que a gente chama de apêndice tifoide, que é justamente por aqui onde eu vou ter o quê? A incisão, né? A inserção, perdão, do músculo reto do abdômen, que inclusive também é um dos músculos que faz com que tenhamos a postura e também um dos músculos que faz com que tenhamos o quê? Uma boa respiração. O músculo reto do abdômen, ele é um músculo que auxilia no processo da respiração. Tá legal? Tanto é que quando temos um abdômen bem enfraquecido, a gente senta assim, a gente senta meio encurvado. Já reparou? E aí tem uma hora que a gente faz isso aqui, ó. Por quê? Porque isso cansa. Isso está fazendo com que o teu tórax ele não venha a ter a expansão. Aí diminui a concentração de oxigênio e teu corpo faz um processo de movimento voluntário para a gente retirar essa posição. Tá legal? Pode repetir o nome do músculo, por favor? Tá, o músculo que faz a inserção, aquela região ali do apêndice tifoide, reto do abdômen, tá? O músculo, esse músculo aqui da frente aqui nosso. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Quer fazer alguma pergunta? A Aline está falando, professor, o áudio ele está travando. Aline, tirando você, tem outra pessoa que está travando o áudio? Que às vezes não sei, às vezes pode ser o teu aparelho. Trava às vezes, né?
mas é pouca coisa. Tá tranquilo. Se tiver Ok, tá bom. Se estiver travando muito, aí vocês falam comigo, tá? Que eu tento aqui resolver de alguma forma. Não, tudo bem. Mas de qualquer jeito, fiquem despreocupados que aí, se eu não conseguir resolver, aí a gravação depois pode ajudar, tá? Mas aí, observa aí, qualquer coisa eu vejo aqui o que está acontecendo. Tá legal? Tranquilo? Bom, de novo, né? Deu para entender essa parte aqui? Deu? Beleza, tranquilo, né? Bom, então aqui a gente foi, passo para cá, né? Então essa aqui é uma vista anterior, essa aqui é uma vista posterior, né? Então posteriormente, olha só que legal, ó. Opa, aqui ó, a, olha só que a gente vai ter aqui, ó. Aqui eu vou ter, ó, cadê? As vértebras torácicas, tá? Olha aqui o local, ó, aqui os processos transversos. Nesse local tem a fóvea, que é o local onde as costelas vão se articular, tá? Articular, a gente, é se comunicar. Elas vão se articular com as vértebras torácicas. Então, o tórax seria formado por quem? Ele é formado pelas vértebras torácicas, as costelas e o osso externo, tudo bem? A gente vai formar aquele camarada ali, tá? Ele que vai formar ali a nossa caixa torácica, tá bom? Aqui também a gente vai ter aqui, né, numa vista posterior, a gente tem aqui a clavícula, tá? A clavícula, ela se articula, isso é muito legal. A clavícula, ela se articula com as costelas, tá? Só que o que você tem que entender é que essa articulação não é uma articulação fisiológica. Professor, o que é articulação fisiológica? Ela não foi criada para estar ali, mas é uma articulação que na parte da sinologia, na parte da movimentação. Então eu tenho uma articulação na minha clavícula com a minha costela. Tudo bem? Tranquilo? Show? Minha clavícula não, perdão, minha escápula, tá? Beleza. Vamos falar agora aqui do esqueleto apendicular, né? Então o que que acontece? Eu tenho aqui a clavícula, tudo bem? Uma coisa importante a gente saber. Para que serve a clavícula? Vamos ver se alguém sabe. Para que serve a clavícula? Quem é que sabe aí? Clavícula ela serve para quê? Bruno, tu que é o cara aí das respostas. Para que serve a clavícula? Hum? Não sei. Não, como é que é? Não sei. Não que? Entendi. E aí, quem é que sabe aí para que serve a clavícula? Clavícula isso é essa aqui, ó. Ele fica em sentido lateral, tá? Lateralmente ao teu externo. Para que serve a clavícula? Para dar algum tipo de apoio aos membros? Movimentação do braço? Ele vai participar, né? Ele participa da movimentação, né? Ele faz a articulação do ombro, tá? A clavícula ela se articula ao ombro. Mas por que Deus colocou a clavícula logo aqui, nessa região? Vamos ver. Tá certinho, não tá falando besteira não, tá certinho. Mas por que ela fica logo aqui? Por que ela não podia ficar em outro lugar? Vamos ver quem é que sabe aí. Para dar um tipo de conexão ao braço? Não. Quer dizer, ela faz essa conexão. Mas qual é a outra funcionalidade dela? Ligar o externo à escápula? Não. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Fratura de clavícula, ela gera que tipo de comprometimento ao indivíduo? O camarada ele fraturou aqui a clavícula. Qual o comprometimento que esse indivíduo ele pode ter? Vamos ver se. Professor, dói. É lógico, né, pô? Qual o comprometimento que esse indivíduo ele pode ter? Vamos ver se tu sabe aí. Vamos lá. Vai pensando aí um pouquinho. Hum? Vamos, menino, vamos falar. Desanima não. Como assim no braço do ombro? Não entendi.
Pera aí, deixa eu ver aqui a pergunta aqui do Bruno. Conta aí. No braço e do ombro. No braço e do ombro. Ah, tá. Quando minha mãe quebrou, ela engessou o tronco todo. A gente vai engessar quando o camarada quebra, porque pra gente ter que prevenir essas articulações aqui. Então há esse engessamento. Mas eu tô falando no caso aqui da clavícula. Quando o camarada ele quebra aqui justamente a clavícula. O que que acontece? Vamos lá. Se você reparar bem, nossa clavícula ela se encontra aqui, nessa região. Ela está juntamente aqui com o osso externo. Deixa eu baixar aqui. Ela se encontra juntamente aqui com o osso externo, que a clavícula se encontra nessa região. A clavícula ela vai se conectar à escápula juntamente com o húmero. Esses três ossos é que formam a articulação do ombro. Tudo bem? O externo ele não forma articulação com o ombro, não. Quem forma é a clavícula, escápula, que é o osso que está aqui posteriormente, e o húmero, que é o osso do meu braço. Os três formam a articulação glenohumeral, tá? Que é a articulação do ombro. Tudo bem? É um tipo de articulação onde permite eu fazer vários tipos de movimentação. Abdução, adução, extensão, flexão e rotação. Tudo bem? Por eu ter uma gama, por eu ter uma variedade de movimento, é onde a gente acaba tendo várias lesões. Mas não é isso que eu estou querendo falar para vocês. A clavícula, ela se encontra nessa posição oblíqua porque ela permite com que o meu tórax ele venha a ter essa elevação. Essa elevação é importante, o tórax ele é projetado para frente, para quê? Para permitir com que o pulmão que se encontra internamente, ele venha fazer a sua expansão. Quando eu tenho uma fratura de clavícula, o que, que acontece com esse meu tórax? Ele cai, ele se encurva. Esse encurvamento é prejudicial para quê? É prejudicial à minha respiração. Eu não consigo fazer a inspiração. Com isso, o indivíduo ele vai ter o quê? Comprometimento respiratório. Gostou? Deu para entender? Oi, pode falar, Bruno. Não entendi. Ah, não. Ele apertou o botão, pensei que ele ia falar alguma coisa. Ativou para sinal. Olha lá, hein, Bruno. Sim, né? Causa isso. Outra coisa também importante você saber, tá? Isso tem a ver também com ossos. Você já ouviu. Cara, isso com certeza você já ouviu da boca dos outros. Você já ouviu falar o seguinte: todo aquele camarada que não anda, que a gente chama de acamado, não, acamado é um indivíduo que não consegue andar. Você já escutou já que o camarada ele pode pegar pneumonia? Tu não já escutou isso? Beleza. Né, Tawane falou que sim. A maioria de vocês né, tá falando que sim. Né? Aí eu faço a pergunta, ó, coerência com o osso, hein? Tem a ver com o osso. Ó, vai responder direitinho, hein? Quem é meu corcunda também. Mas aí não tem muito a ver com o osso, não. Mas vamos lá. Vocês aí que são pessoas sagazes aí, pessoal. Vocês são cabeçudo. Vai responder, responde direito, hein? Olha lá, hein? Por que o camarada ele pega, né? Pega, como se ele quisesse ter, né? Por que o camarada ele tem pneumonia? Porque ele é acamado. Vamos ver se tu sabe aí me responder aí. Vamos ver. O que isso tem a ver com osso? Vamos lá. Vamos ver. Tô fazendo essa pergunta para você mesmo associar as coisas. Hum? Vixe, vixe. E aí? Ah, essa é a Claire. Né? É Claire, né? É Claire ou Claire? Quer falar não? Tá... Claire. Isso. Tudo bom? Claire. Tudo legal? Tudo. Ah, pronto, vou aproveitar que você tá com o microfone ligado. Não foge não, hein? Se fugir, eu tiro teu ponto. Tô aqui. Ô Claire, por que quando o paciente ele tá acamado, né? Por que ele pode... Perdão. Qual é a ligação? Qual é a ligação da pessoa que ela tá acamada, tá? Com pneumonia? O que o osso ele tem a ver com isso? Que ligação a gente consegue fazer? Uma vítima acamada com Sei. osso e pulmão. Ah, não sei não. Ah, como é que você não sabe? Vai lá, tenta aí. E aí?
Vai lá, rapidinho. Ó, valendo meio ponto. Vamos lá. Vamos ver se tu sabe. Ah, não faço ideia. Valendo um ponto. Vamos ver se tu sabe. E aí? E ela ficou nervosa. Não sei. Não sabe? Não sei, real. Poxa, não sei. A Tawane falou, também não sei não, professor. Vamos lá, deixa eu falar aqui um negócio com vocês. Olha só, nosso pulmão ele fica por dentro da caixa torácica, certo? Certo, né? A gente vai ver lá em aula de sistema respiratório a divisão do pulmão. Não é a aula de hoje não, mas o que você tem que entender, por enquanto, que o teu pulmão ele tem divisão. Superior, oblíquo e médio. Tá? Superior, oblíquo e médio. Superior, oblíquo e inferior. Tá? Se for de um lado, se for do outro lado, é só superior e inferior. O que acontece? Ele fica dentro da caixa torácica. Tá? Dentro dessa caixa que você acabou agora de ver comigo. Quando o camarada ele fica acamado, as vértebras elas se solidificam. Que isso sim é uma patogenia que acontece com o indivíduo muito tempo acamado. Há uma solidificação das vértebras, há uma calcificação. Havendo a calcificação, o que acontece? Não permite com que as costelas, não permite com que o tronco desse indivíduo venha fazer a movimentação. Dificultando ou impossibilitando a movimentação, aquele pulmão ele não consegue também se movimentar. Essa impossibilidade de fazer movimentação faz com que o pulmão ele venha armazenar muco, que é o que você chama de catarro. Esse armazenamento de muco ele se prolifera, desenvolvendo uma doença que a gente chama de pneumonia. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a pessoa que ela é acamada, ela deve obrigatoriamente fazer exercícios adaptados à situação dela. Tá? Por isso que tem a parte da fisioterapia. Beleza? Tranquilo? Tô dando para entender o que eu tô falando? Não quer saber disso, olha, viu? Vivendo e aprendendo. Show? Então, você observa que o osso, né, não é só ele é duro, que legal, não tem nada a ver. Né? O osso ele faz coisa pra caramba no teu corpo. Tá legal? Tranquilo? Show? Vamos lá. Vamos continuar. Bom, então, voltando aqui à clavícula, né? A clavícula ela tem uma divisão. Então, por exemplo, medialmente. Medialmente é o quê? Que ela fica próxima ao centro. Ela vai se articular com o externo. Por isso que essa região a gente chama de extremidade external. É um acidente anatômico, tá? Acidente anatômico é o quê? É uma modelagem, tá? Que o osso ele tem. Então ele vai se articular ao externo. E lateralmente, né, a gente tem o acrômio, né? O acrômio é esse acidente aqui, ó. Nessa região aqui sua, ó. O acrômio ele vai se apresentar bem aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Fica bem aqui, esse ossinho aqui protuberante aqui no teu ombro, isso a gente chama de acrômio, tá? Ele vai se articular com a escápula, tá? Um processo que a gente chama de glenoide, e ali a gente vai ter a articulação ali do ombro, tudo bem? Então, medialmente eu tenho a extremidade external, se articula com o osso externo, e lateralmente eu tenho o acrômio que ele vai se articular com a escápula e com o húmero, tudo bem? Formando aqui a articulação do ombro. Show? Aqui é uma vista superior, aqui é uma vista interior. Então, nessa imagem aqui abaixo, a gente está vendo o quê? A gente está vendo ela de cabeça para baixo. Tá legal? Tranquilo? Show? Bom, vamos falar aqui da escápula, né? Escápula também é que as pessoas chamam de, como se diz, de asa, né? Isso acontece muito para quem já foi na academia ou vai para academia, enfim, ou quem tem vontade, né? O camarada faz aquela pegada assim, né? E puxa bem aqui, né? Aquilo ali o camarada ele tá fazendo o quê? Ele tá malhando, né? A, a parte posterior do tronco. Ele está malhando aqui a parte dorsal, as costas. Né? Mas geralmente o que, é que a gente vê? O que, é que a gente vê lá na academia? O camarada vai fazer a puxada aqui, ele joga o peso lá para baixo, parece que está tendo um assalto, né? Porque ele cismou na mente dele que ele está malhando peito. Como eu não sei, né? Mas aquele negócio, né? Papai do Céu falou que quanto mais você pensar, mais algo pode ser concretizado na tua vida. No caso dele é uma hérnia, né?
Pois bem, o que vai acontecer nisso aqui, tirando essa bobeira que eu estou falando para vocês, é o seguinte. A tua escápula ela vai se articular com a parte posterior da sua caixa torácica. Só que essa escápula, né? Qual é a função da escápula? A escápula ela permite você fazer a movimentação, a elevação do seu braço, juntamente com as outras musculaturas. Então a escápula ela vai permitir justamente isso, com as musculaturas que quando chegar em músculo eu vou falar para você quais são eles, que permite a elevação do teu braço. Tudo bem? A escápula ela tem uma divisão. Aqui eu estou olhando ela de frente, aqui eu estou olhando ela de costas. Então o que você vai entender? A escápula ela tem uma margem lateral, tá? Margem axilar. Eu tenho uma margem medial, tudo bem? Tranquilo? Aqui eu tenho o acrômio, aqui eu tenho o processo coracoide e aqui eu tenho o processo glenoidal. Professor, me explica isso aqui melhor? Calma, vou te explicar. Esse processo coracoide juntamente com o acrômio, ele vai se articular com a cabeça do húmero, tudo bem? E a clavícula ela vai passar juntamente por cima daqui, formando a articulação do ombro, tá? Aqui. A clavícula, né? Aqui, no caso, eu peguei ela, estou projetando ela de costas para você. O que a gente vai analisar? Ela tem uma fossa, né, infraespinhal, né, que é abaixo da fossa supraespinhal, e tenho as margens medial e margem lateral. Para que eu tenho essas fossas supraespinhal e infraespinhal? Porque nessas fossas é onde eu vou ter o quê? As musculaturas infraespinhal e supraespinhal. Nesse local aqui onde a gente tem a musculatura é onde ele vai se fixar, ele vai se ancorar a clavícula, permitindo com que eu venha ter um eixo para fazer a elevação do meu braço. Então quem permite com que você eleve o teu braço, faça uma abdução, é a escápula, juntamente com as musculaturas. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Bom, olha aqui, ó. Quem eu vou ter, ó. Aqui eu tenho o que? O húmero. Né? Então o húmero, né? Isso aqui é numa vista anterior, isso aqui é numa vista posterior. O húmero é o seguinte, ó. Essa parte aqui, né, protuberante mais arredondada, a gente chama de cabeça do húmero. A cabeça do húmero ela vai se articular com quem? Ela vai se articular com o processo coracoide, com o processo que ela vai se articular com o processo coracoide e com o acrômio. Olha a clavícula aqui, ó. Esses três ossos formam a articulação aqui do ombro. Tudo bem? Esse húmero, ele se projeta para baixo, né? Há determinadas coisas que a gente chama de tuberosidade deltoide, por quê? Essas pequenas linhas que você observa é onde a gente vai ter o quê? É onde a gente vai ter as musculaturas, né? Então a gente vai ter aqui a musculatura do deltoide, né? A gente vai ter aqui a musculatura do bíceps, né? Bíceps braquial, tudo bem? E numa vista mais inferior, esse húmero, tá? Ele tem uma coisa que a gente chama de condículo, né? O que são esses condículos? Isso aqui é legal, ó. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui abaixo, se você entender, eu tenho uma coisa que a gente chama de epicôndilo lateral e epicôndilo medial. Esse epicôndilo, que é esse osso aqui onde eu estou passando aqui a mãozinha, ele vai se articular com o rádio, tá? Com o osso rádio e com o osso unar, tudo bem? Formando a articulação do cotovelo, tudo bem? Então, isso aqui são o que a gente chama de articulação do ombro. Numa vista posterior, essa região aqui, tá? Essa região, tá? Mais protuberante, a gente vai ter uma região que a gente chama de olécrano, tá? É um outro tipo de acidente que a gente tem para quê? Porque isso permite com que o húmero, tá? Ele venha se articular com os ossos do antebraço, formando como se fosse uma cela, formando como se fosse uma abertura, como se fosse um L, que permite fazer isso aqui, ó, essa alavanca, tá? Então, toda vez que você, deixa eu voltar para mim, toda vez que você pega um peso e você faz esse processo de flexão do braço,
que o correto é chamar de flexão do cotovelo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo aqui, o teu rádio, tua una, eles estão se articulando com o húmero através desses acidentes anatômicos que eu estou te apresentando para fazer o processo de flexão e extensão do cotovelo. Tudo bem? Muito utilizado para o camarada ali que quer fazer a hipertrofia do músculo deltoide. Deltoide, ó, pode falar besteira. No músculo bíceps braquial. Tudo bem? Tranquilo? Quem vai executar, o motor que executa essa flexão é o músculo bíceps braquial. Tá? Por que se chama bíceps braquial? Porque a gente vai ter um camarada que a gente também vai chamar de bíceps femoral. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Tá? Estão com dúvida? Tá com dúvida? Tá com dúvida em quê? Claro. Fala pra mim. É que eu perguntei depois que tava com dúvida, aí Clara falou que sim. Mas esse sim é o quê? Que tá entendendo? Vamos lá. Fala aí pra mim, Aline. O que você não tá entendendo? Pode dizer. Uhum. A Aline falou que tá mais ou menos. Diga aí pra mim, Aline. O que você não tá entendendo? Pode falar. Qual parte que você não entendeu? Que eu volto. Conectores. Qual? Da parte agora que eu falei do húmero? Da flexão do cotovelo? Beleza. Vamos lá então, ó. Vou voltar aqui, tá? Vamos lá. Cadê ele aqui? Peraí. Beleza. Então, ó. O que acontece? O húmero, tá? Ele vai se projetando para baixo. Quando ele se projeta para baixo, Aline, o que ele vai acontecer? Ele vai desencadear duas formações, tá? Essas duas Cadê? Essas duas formações, tá? Laterais, esses dois acidentes ósseos, a gente chama de epicôndilo. Um é o epicôndilo lateral e o outro é o epicôndilo medial. Tudo bem? Tranquilo? O que você tem que entender é o seguinte. O epicôndilo, tá? Ele é importante por quê? Porque ele vai fazer com que eu venha a ter uma fechadura, eu venha a ter uma alavanca. Porque nessa região do epicôndilo é onde eu vou conectar o osso do rádio, tá? E o osso da una. Nessa região que a gente vai chamar de epicôndilo. Então, o rádio e a una eles vão conectar justamente nessa região. E posteriormente, tá? Eu tenho um aprofundamento dessa região. Por quê? Porque eu vou ter uma fossa, tá? Uma fossa que a gente chama de fossa do olecrano. Por quê? Porque a minha una, tá? Ela vai se conectar a essa região onde se encontra a fossa, formando o meu cotovelo. Esse osso aqui que você apalpa aqui é o seu olecrano, tá? Isso é importante para quê? Por que eu tenho que ter essa fossa? Por que esse osso ele tem um gancho ali? Porque ele vai se ancorar a essa região, permitindo a flexão e extensão do braço. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender agora? Ou não? Perfeito. É esse que vai formar o cotovelo. Muito bem. O teu cotovelo ele vai ser formado, né? Esse camarada aqui, ele vai ser formado por quem? Pela união dos ossos do rádio e da una, né? Eles vão se articular aos acidentes ósseos, né? As porções finais do húmero, que a gente vai chamar de epicôndilo. Epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Aí ele aqui, ó. Tudo bem? Só que essa região aqui, a mais protuberante, esse osso mais protuberante, é o que? É onde se vai se encontrar a minha una. A minha una ela tem um gancho. Esse gancho ele se insere por dentro de uma fossa, tá? A gente chama de fossa do olecrano. Tudo bem? Então esse gancho ele se conecta aqui, por isso que você vê ele
protuberante, tudo bem? Esse ossinho aqui protuberante. E esse gancho ele permite para quê? Por que ele vai permitir? Porque eu vou fazer isso aqui, ó, essa flexão e extensão do cotovelo. Tudo bem? Tranquilo? Esses três ossos é que formam a articulação do cotovelo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Né? Só encerrando aqui como se diz? A parte aqui do esqueleto apendicular, né? Então, ó, olha aqui quem vou ter, ó. Olha só que legal. Numa vista que é anterior, ó. Aqui é o húmero, né? Então esse húmero, ó, ele tem, né, um epicôndilo lateral, um epicôndilo medial, tá? Ele vai se articular com o osso do rádio. O rádio, tá? Se você reparar bem, a estrutura que conecta o rádio ao húmero, a gente chama de cabeça do rádio. E se você reparar no desenho, ele tem um formato discoide. Esse formato discoide é importante para quê? Para você conseguir fazer a rotação do seu antebraço. Então, no momento que você faz a rotação do seu antebraço, tá? O que está acontecendo? Está acontecendo que a cabeça do rádio ela está se deslizando sobre o húmero. Por isso que você consegue fazer essa rotação. Repara que a rotação ela é o quê? Ela é limitada. Você só consegue projetar a tua palma para frente no momento que você está fazendo isso aqui com o húmero. Ó. Você também roda o húmero, mas só o antebraço em si você não consegue. Ela é o quê? Ela tem a sua limitação. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Né? Depois, quem eu vou ter? Cadê ele? Eu vou ter aqui ó, a una. Então a una numa vista anterior, a una numa vista posterior. Ó, aqui, ó, esse aqui que eu estava querendo falar para você, ó. Ó o gancho que ela forma, ó. Ela se conecta o quê? A fossa do olecrano, que é essa região aqui do húmero, tudo bem? O húmero ele tem uma fossa ali, ele tem um aprofundamento. E isso é importante para quê? Para encaixar o quê? A una ali naquele local, permitindo uma alavanca. Tudo bem? Tranquilo? Ó, o rádio e a una, eles serão conectados, né, através de uma estrutura, né, cartilaginosa, né, que a gente vai chamar de membrana interóssea. Membrana interóssea que vai justamente unificar a una com o rádio. Além dessa membrana, a gente também vai ter uma musculatura, que ela vai ficar nessa região aqui, a gente chama de musculatura quadrada, né? O rompimento dessa musculatura é o que faz você ter o famoso abertura de pulso. A gente vai falar, meu pulso abriu, né? O que é o pulso abrir? É justamente você romper essa musculatura que está ali, ó, unificando a una com o rádio. Tudo bem? Tranquilo? Show? Ela tem essa musculatura quadrada. O nome dela se chama quadrado justamente pelo seu formato. Ok? Beleza? Vamos lá. Tá acabando. Né? Então aqui a gente tem esse tipo de articulação. Então esses ossos aqui é que vão formar a articulação do meu antebraço. Descendo, quem eu vou ter? Aqui eu terei os ossos do carpo. Os ossos do carpo são 8 ossos que formam meus ossos do punho. A gente vai saber quem são eles, né? Que justamente formam os ossos da nossa mão. Então olha só, eu tenho em média, né, basicamente um conjunto ali de 8 ossos, tá, que formam o meu punho, tá? Esses ossos aqui é que vão formar o punho e eles vão se articular com o quê? Com os ossos da mão. Tudo bem? Tranquilo? Esses 5 ossos aqui, ó, que vai formar a parte dorsal e ventral da minha mão, e os ossos acima que vão formar os ossos do meu dedo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver aqui. Olha só, essa imagem que está bem melhor para a gente saber. Isso aqui é a palma da mão virada para cima, tá? Então ela se encontra dessa maneira aqui. Só que na posição anatômica ela se encontra assim, ó, dessa forma. Dessa forma que ela se encontra, na posição anatômica. Então o que eu estou querendo falar para você? Essa vista aqui que você está vendo é uma vista o quê? É uma vista
superior da palma da mão, tá? Então, ó, o que a gente vai observar aqui? Eu tenho um primeiro osso, tá? Eu tenho um primeiro osso, tá? A gente chama de osso escafoide. O que você tem que entender, ó? Vamos supor que eu traçasse uma linha imaginária aqui. Estou dividindo bem aqui nessa região. Os ossos que ficam na região lateral são o escafoide, o trapézio e o trapezoide. São os ossos que vão ficar na região lateral. O osso que fica na região medial, a gente chama de captato. E os ossos que ficam na região, mediana, isso aqui é região mediana, desculpa. E os ossos que vão ficar medialmente, né, mais próximo ao centro, a gente chama de ossos semilunar, pisiforme e piramidal, além do amato, que é esse ossinho aqui. Tudo bem? Então, eles são os ossos que vão ficar mais próximos ao centro. O que acontece? Vamos embora lá, vamos aprender. O osso escafoide, ele vai se articular com o meu rádio, tudo bem? Ele se articula com o trapézio e também vai se articular com o trapezoide. Trapezoide porque é em formato de trapézio. Juntamente, o trapezoide ele vai se articular com o captato, tudo bem? O captato, né, há um osso superiormente a ele, que a gente chama de semilunar. Semilunar por quê? Porque é como se fosse em formato de meia-lua. Lateralmente ao semilunar, a gente tem o pisiforme, tá? Abaixo do pisiforme, a gente tem o piramidal. E lateralmente ao piramidal, a gente vai ter o quê? O amato. Opa! Esses são os ossos que formam o nosso punho. Professor, o que você está me ensinando dessa forma? Não é mais fácil você falar o nome, citar cada um? É muito mais fácil, mas te garanto que vai ser mais difícil você gravar. Dessa forma que eu estou te ensinando, que é quando você for ver a aula, né, você vai rever a aula, né, desculpa. Quando você for estudar em casa, é mais fácil para você entender assim, tá? Por quê? Porque você sabendo a localização de cada um, você sabe onde se encontra cada osso. Tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? Esses ossos aqui, eles serão, se você entender bem, cada osso desse ele está se unificando com o outro. Unificando não, ele está se articulando com o outro, ele está se comunicando com o outro. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma articulação nessa região também. Ok? Tudo bem? Bom, dito os ossos do punho, o que vai acontecer? Aqui eu tenho os ossos, aqui formam a parte o quê? Os ossos que vão formar a parte dorsal e anterior da palma da mão. O dorso é a região palmar da mão. Esses ossos a gente chama de ossos o quê? Metacarpais. Cada osso metacarpal, ele vai se articular com cada osso do dedo. Tudo bem? Então a gente tem metacarpal primeiro, metacarpal segundo, metacarpal terceiro, quarto e quinto. Esses ossos eles vão se articular com os ossos do dedo, que formam os dedos. Então, por exemplo, aqui no meu polegar. No meu polegar eu vou ter um osso que a gente chama de falange. Falange vem do grego, significa em formato de barco, tá? O camarada olhou ali, parecia ali um barco ali e colocou o nome de falange, tá? Então o que a gente vai ter aqui nessa região? Eu vou ter uma falange que a gente chama de falange proximal. Por que é proximal? Porque ela está conectada a uma falange que a gente vai chamar de falange distal. Distal por quê? Porque ela se encontra mais afastado em comparação à falange proximal, que se encontra o quê? Vai se encontrar mais próxima aos ossos do carpo. Então tem o osso do carpo, tem a falange proximal e tem a falange distal, formando o osso do meu polegar. No dedo indicatório, nos 4 dedos depois, o que eu vou ter? Eu vou ter uma falange proximal, eu vou ter uma falange média e por último eu vou ter uma falange o quê? Distal. Isso vai para os 4 dedos. O único que não apresenta uma falange média é quem? É o meu polegar. Tudo bem? E aí que vem a questão. Por que o meu polegar ele não tem uma falange média? Por quê? Porque se eu tivesse uma falange média, impossibilitaria de eu fazer o quê? As pegadas com a minha mão. Então, eu ia ter uma grande dificuldade para fazer certos movimentos com as mãos. Tudo bem? Por isso que o polegar, eu não tenho
esse tipo de falange médio. Ok? Tranquilo? Show? Então, quando eu tenho a palma da mão dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho uma vista anterior, e quando eu tenho a palma da mão voltada para cá, eu tenho uma vista o quê? Posterior. Tudo bem? Tranquilo? Show? Mais uma vez aqui, ó, nessa característica, ó, 8 ossos que formam o punho, 5 ossos que formam aqui os ossos metacarpais e 3 ossos que formam a falange, excluindo o polegar. Ok? Tranquilo? Bom, para encerrar aqui com chave de ouro, tá? Sei que a aula está um pouquinho extensa. Para fechar aqui com chave de ouro, eu tenho os ossos do quadril, tá? Os ossos do quadril, que também a gente chama de bacia, né? É tipicamente popular chamar assim. Esses ossos a gente também pode chamar de cíngulo. Cíngulo por quê? Porque ele está conectando o esqueleto apendicular, o esqueleto axial com o esqueleto apendicular do membro inferior. Então a gente também pode chamar de cíngulo, tá? Por isso que está até escrito aqui, ó, cíngulo do membro inferior, os ossos do quadril. O que acontece? Vamos falar aqui. Os ossos do quadril, eles são formados por 3 tipos de ossos. Ele é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis. Só que esses ossos, durante o seu processo de formação e criação, eles são ali conectados, formando um osso que a gente chama de osso do quadril. Então veja bem, a asa maior do sacro, ele vai se conectar com quem? Ele vai se conectar com o ilho, formando uma articulação que a gente chama de articulação sacroilíaca. Articulação sacroilíaca chama-se assim por quê? Porque eu estou conectando o osso sacral com o osso ilíaco. Tudo bem? Então a asa sacral, ela se conecta ao osso ilíaco. Ok? Vamos lá. Bom, projetando-se o ilho, né, ao isquio, ao pubis, esses 3 ossos, eles formam um aprofundamento. Esse aprofundamento é o que a gente chama de acetábulo, que é essa região aqui, ó. Esse acetábulo, ele tem uma concavidade, ele apresenta uma concavidade, e isso é importante porque é importante para encaixar a cabeça do húmero. Tudo bem? Então, o meu quadril, tá? Ele tem essa região que a gente chama de acetábulo, porque a cabeça do húmero, ela vai se conectar aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante para quê? Para eu ter a articulação do fêmur, para que eu possa desempenhar ali o meu processo de deambulação. Então, o acetábulo é a região onde vai conectar o quê? A cabeça do fêmur naquela região ali. Tudo bem? E a cabeça do fêmur, deixa eu pegar aqui um negócio aqui. A cabeça do fêmur, ela vai se conectar a essa região através de um ligamento, tá? Que a gente vai chamar de ligamento redondo. Tudo bem? Permitindo com que essa cabeça do fêmur, ela venha estar intimamente ligada com o acetábulo. Ok? Tranquilo? Lembrando que ligamento, ele está unificando um osso ao outro. E o tendão é o contrário. O que ele faz? Ele unifica um osso a um músculo. Essa é a diferença de ligamento para músculo. Tudo bem? De ligamento para tendão, perdão. Tendão, ele unifica um osso a um músculo. E o ligamento? Ele unifica um osso com um osso. Essa é a diferença básica entre um e o outro. Tá legal? Voltando aqui. Cadê ele? Pá. Beleza. O que acontece? Eu tenho 2 ossos aqui que vão formar um quadril, né? Então, chegando aqui na parte aqui chegando bem aqui na parte aqui do pubis, né? O que ele vai fazer? Eles vão se unificar. Só que essa unificação se dá através de um tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso é o que a gente vai chamar de sínfise púbica. Ou seja, eu tenho um tecido cartilaginoso aqui que não unificando um osso do quadril com o outro. Tudo bem? E se você reparar bem, essa unificação, ela dá o quê? Ela dá certa abertura. Eu tenho uma certa abertura ali que é extremamente importante para quê?
para eu ter justamente os órgãos, né, que vão formar ali a parte pélvica do indivíduo, assim como também vai facilitar o quê? No encaixe encefálico do bebê, quando aquela mulher ela fazer o quê? O seu trabalho ali de parto. Então isso é importante. Uma coisa interessante você saber é que quando a mulher, você está falando parto normal, quando a mulher ela vai ter a expulsão ali daquele bebê, esse osso ele faz uma dilatação, permitindo com que tenha passagem para o bebê passar ali. Tranquilo? Show? Aqui, ó. Diferença, né, entre o quadril do homem e o quadril da mulher, né? Qual a diferença? A diferença é isso aqui, ó. A pelve, né? A pelve, ela é maior, tá? A pelve é muito maior, né? A linha terminal, né? Olha só, ela é mais arredondada. Então o arco púbico, né? Ele é mais arredondado, tá? E aqui o arco púbico do indivíduo, do homem, no caso, ele é menor. Ele é menor que um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tranquilo? Perdão, aqui, ó. Isso aqui que é o arco púbico. Tô falando besteira. Então o arco púbico aqui, ó, ele é menor que 90. E aqui na mulher o arco púbico, ele é maior que 90 graus. Tá? A linha terminal, ou seja, a abertura superior dessa região da mulher, ela é mais ovoide. E no homem, ela é mais o que? Ela é mais triangular, ela é mais pontiaguda. Essa é a diferença da pelve da mulher para a pelve do homem. Há essa diferença por quê? Porque nessa região aqui, isso é importante porque em duas situações. Para facilitar a passagem, tá? A passagem ali do bebê. E também isso é importante porque quando a mulher ela fica, né, no período gestacional, isso é importante porque confere a ela o que? Mais sustentação ao peso dela, porque o peso dela tende a aumentar na gestação. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre a pelve, entre a pelve feminina, desculpa, com a pelve masculina. Tá tranquilo? Deu para entender? Deu? Tem certeza? Beleza. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Tem algo assim que eu falei assim que deixou um pouquinho claro? Pode falar, não tem problema nenhum. Tá tudo bem? Então, deixa eu ver aqui quantas cabeçadas aqui tem. Deixa eu só fazer aqui a chamada aqui rapidinho, jogo rápido, não vou me estender não. Pera aí. Vamos lá. Como é que é, Bruno? Pera aí. Bruno fez uma pergunta aqui que eu não entendi. A parte das mãos, o posicionamento dos ossos ao meio é em relação ao corpo ou à mão? Aí, Bruno, você tem que entender o seguinte. Você tem que ver lá a posição anatômica. Como é que é a posição anatômica do indivíduo? A palma da mão não é voltada para frente? Ela não se encontra assim dessa forma? Então a palma da mão é voltada para frente. Se ela é voltada para frente, você está entendendo que o polegar, ele está o que? Ele está lateralmente. Ah, tá, peraí. Fiz uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta que tu fez aqui que saiu. Ah, sim, sim, em relação ao corpo. Isso aqui é. Esse posicionamento é o posicionamento anatômico. Tá? Isso é regra. Então, ó, quando a mão tá assim, esse polegar, é porque assim você tá pensando que tá mais próximo de mim, porque eu tô ao contrário. Mas esse posicionamento, o que que acontece? Esse polegar ele tá lateralmente ao corpo dele, é como se você fizesse assim, ó. Então ele tá lateralmente. E o dedo mínimo ele tá o quê? Ele tá medialmente. Por que medialmente? Porque ele tá mais próximo que é o eixo do meu corpo, o eixo central. Tudo bem? Então quando a gente, para ficar mais fácil para você decorar, né, esses ossos, a gente faz esse tipo de ligação para ficar mais fácil para você entender. Tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, os ossos que estão ali lateralmente ao meu corpo, que eu tenho trapézio, tenho trapezoide, tenho o quê? Trapézio, trapezoide, quem tem mais ali acima ali? O amato, ele está mais aonde, o amato? Está mais o quê? Na região medial, não é isso? O seminidal, o escafoide, eles estão o quê? Mais medialmente. Tudo bem? Então ali a gente vai ter esse tipo de divisão. Tranquilo? Show?
Deu pra entender, Bruno? Show de bola. Tirando o Bruno, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não tem problema nenhum. Ninguém? Aline, tá de boa, Aline? Bruno. Carla Cunha. Caroline Rodrigues. Ah, tá. O Ana tá perguntando. Não, não sou fisioterapeuta, não. Eu não sou, não. Eu sou. Quer dizer, eu tava, né? Tava terminando, mas eu tive que parar pra cuidar aqui do meu filho. Eu sou especialista em anatomia e fisiologia humana. Eu sou enfermeiro especializado em anatomia e fisiologia humana. Então, quando a gente está lá na especialização, a gente aprende tudo isso. Só que, pô, a gente aprende muito aprofundado, né? Aí a gente tem essas coisas assim que no decorrer, né, da nossa formação, a gente não aprende. Lá na especialização, o professor ele passa isso pra gente, entendeu? Então essas coisas é assim que eu acho maneiro. Quando eu vou ensinar para os alunos, eu trago para a gente ter uma noção de como é o corpo humano. Porque bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? Não quero me estender aqui não, porque são 9h25. Tudo aquilo quando te explica muito fácil sobre o corpo humano, não é tão fácil assim, tá? Porque se fosse tão fácil, o ser humano ele conseguia reproduzir, que é uma coisa que ele ainda não consegue, né? Então a gente tem essa ideia, tá legal? Quando eu for falar lá em coração, aí mesmo que vocês vão pirar. Tá legal? Tranquilo? Terminando aqui de fazer a chamada aqui. Eliana, não é isso? Eliana, tu que chegou agora, eu gravei a aula, tá? Então fica despreocupado. Professor, sou eu, Alice. É que o meu telefone descarregou e eu peguei o da minha mãe. Não, fica despreocupado, tá? Eu. Peraí. Eu gravei a aula, tá? Então eu vou depois passar pra vocês, tá? Tô terminando aqui de fazer a chamada aqui, aí eu vou fechar aqui, tá? Pra não estender pra vocês, que eu sei que tem gente que amanhã vai trabalhar. Falaram aqui que tem gente aqui que gosta de sistema circulatório, né? Vou ver se eu compro um coração e eu disseco aqui pra gente aqui, tá? Vou dissecar ao vivo aqui pra vocês, aí eu mostro direitinho como é que é a artéria, como é que é um ventrículo, né? Professor, é coração de gente viva? Lógico que não, né, pô? Você quer que eu seja preso? É com coração, vou ver se é com coração de boi. Dá pra ensinar direitinho. Vocês vão gostar, tá? Só tem só que ver uma câmera legal. Vou ver se eu pego aqui no amiguinho meu uma câmera para gravar a aula de dissecação, tá? Vitória, pronto, acabou. Beleza. Tem 14 pessoas aqui. Tá, beleza, vai ficar maneiro, vai ficar legal, tá? Pessoal, eu tô encerrando essa aula aqui com vocês, tá? Fiz aqui a chamada, tá legal? Desculpa tá pelo horário aí que tá terminando. Vou até